Olá, galera da 302, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma semana, que seja uma semana maravilhosa. E agora vamos à nossa aula. Vamos ter aula de português, onde nós vamos falar sobre os substantivos e relembrar as sílabas tônicas e átonas. Sílaba tônica e átona. Pessoal, a sílaba tônica é aquela que nós pronunciamos, nós falamos com mais intensidade, com mais força. E ao contrário, a sílaba átona é aquela que nós falamos com baixa intensidade. Vamos ver no exemplo. Compostura, compostura. Nós vemos que a sílaba tônica é tu. Então, as sílabas, com, pois, irá, são átonas, porque elas são pronunciadas com baixa intensidade, ao contrário da sílaba tu, que é a sílaba tônica, que nós falamos com mais força, mais intensidade. Classificação de acordo com a posição da sílaba tônica. Nós sabemos que, observando o modo, a maneira como as sílabas são pronunciadas, percebemos que algumas são pronunciadas com mais forças, com mais intensidade, e outras com pouca intensidade, como é o caso da sílaba tônica e a sílaba átona, que nós falamos anteriormente. Para poder classificar a sílaba tônica, nós contamos a sílaba de trás para frente. Tudo bem? Então, de acordo com a posição da sílaba mais forte, classificamos como oxítonas. A sílaba tônica é a última. Exemplo: café, cipó, bebê. Paroxítonas, a sílaba tônica é a penúltima. Exemplo: útil, tórax, táxi. Proparoxítonas, a sílaba tônica é a antepenúltima, como vemos em árvore, lâmpada, número. Há uma regra: todas as proparoxítonas são acentuadas, seja com acento agudo ou circunflexo. Todas são acentuadas. E nós temos que ter atenção, porque falando das oxítonas e paroxítonas, nem todas são acentuadas, tá? Por isso nós devemos ter atenção. Então, devemos verificar a sílaba pronunciada com maior intensidade. Agora acompanhem comigo a página 83 do livro. Estudo da língua, substantivos. Vocês lembram o que são substantivos? Então, vamos ver. No diário da Duda, muitas palavras são usadas para dar nome a animais, plantas e lugares. Releia o trecho a seguir. Lá fizemos trilhas e conhecemos de perto a vegetação típica da região. Mata pluvial e mata de araucária, com árvores lindas, palmeiras, imbuias, caviúnas, erva mate e muito, muito mais. Conhecemos também um borboletário. Vimos vários tipos de beija-flores e depois
vimos até cobras e jacarés. No início, nós podemos ter uma ideia do que é substantivo, do que são substantivos. Muitas palavras são usadas para dar nome a animais, plantas e lugares. E também os substantivos dão nomes às outras coisas, aos seres em geral. Então, vamos ver o exercício. 1. Copie do trecho palavras que se referem a. Letra A, animais. Então, podemos ver. Temos beija-flores, cobras e jacarés. B, lugares. Vamos ver. Temos borboletário e região também é um lugar. Fala da vegetação típica da região, também é um lugar. C, vegetações. Temos várias. Mata pluvial, mata de araucária, árvores, palmeiras, imbuias, caviunas e erva mate. Então, nós vimos que os substantivos aqui estão dando nomes aos animais, aos lugares e às vegetações. Os substantivos são palavras que nomeiam seres em geral. Nós temos uma classificação que é substantivo comum e próprio. O substantivo comum se refere a seres ou coisas em geral, como eu havia falado. E o substantivo próprio se refere a seres ou coisas específicos. Vejam no exemplo. Comum, menino. Menino é um substantivo comum. Ele deve ser escrito com letra minúscula. Agora, um substantivo próprio. André é o nome do menino. O nome é um substantivo próprio, como, por exemplo, Ana, Manuela. Então, nós temos outros tipos de substantivos próprios, com nomes de lugares, países, rios, nomes de pessoas. Vejam, Brasil, o país que nós moramos, é um substantivo próprio. Rio Amazonas é um substantivo próprio. Nome de um bairro, Campo Grande, é um substantivo próprio. Tudo bem? Outro exemplo de substantivo comum, cidade. O nome da cidade, Curitiba, é um substantivo próprio. Os substantivos próprios devem ser escritos sempre com letra maiúscula. Tudo bem? Vamos concluir agora nosso pensamento sobre os substantivos. Temos os substantivos comuns e os próprios. Comuns: gato, menina, cidade. São comuns. Esses substantivos dão nome a todos os seres de uma mesma espécie. São escritos com a letra inicial minúscula. O nome do gato é Mimi, o nome da menina é Nina, o nome da cidade é Rio de Janeiro. Mimi, Nina e Rio de Janeiro são substantivos próprios. Esses substantivos dão nome a um ser da mesma espécie, a um só ser da mesma espécie, na verdade.
e são escritos com a letra inicial maiúscula. Tudo bem, meus amores? Então, aqui nós encerramos nossa aula. Beijos e até mais!